São Paulo pra gente. SP pra gente. Especial Parques e Praças. Na Band News FM. Você, ouvinte da Band News FM, foi o grande protagonista de mais uma campanha da rádio. Desde agosto, a gente tem exibido aqui reportagens diariamente, trazendo depoimentos dos nossos ouvintes sobre áreas verdes de todas as regiões da capital paulista que merecem mais cuidado, mais zeladoria, mais segurança. Você acompanhou, por exemplo, casos de falta de estrutura, brinquedos, aparelhos de ginástica quebrados, falta de iluminação, mato alto, árvores que precisam de poda, lago poluído, presença de usuários de drogas, violência, enfim, algumas queixas, parte delas solucionada, uma parte ainda aguardando por uma resposta. E hoje você acompanha um balanço do que a gente fez até aqui, com a ajuda sempre e a colaboração dos nossos ouvintes. O que é bom passa rápido. Desde agosto você vem acompanhando reportagens diárias da mais recente campanha na Band News FM. Para além de reclamações de áreas verdes da capital paulista, nós nos preocupamos em contar histórias. E foram muitas, 40 para ser mais preciso. Você ouviu aqui o relato do nosso ouvinte Marco Bonini, que acabou de se mudar para a rua Ivan Popov, no Parque IP, na região do Butantã, na Zona Oeste. Ele escreveu para a Band News FM falando que ali em frente existe uma praça com problemas de zeladoria e que é muito escura, gerando uma sensação de insegurança. A gente voltou a entrar em contato com ele e os resultados foram positivos, pelo menos em parte. Eles arrancaram tudo, limparam e tal, só que assim, a parte de iluminação chega a ser ridícula, né? Porque uma praça daquele tamanho tem meia dúzia de lâmpadas super fraca. A mais feliz das histórias, sem dúvida, é a do Parque Chácara do Jockey, na Zona Oeste. Primeiro, nós trouxemos pessoas reclamando de insegurança e lixo acumulado. O incômodo dos frequentadores era tão grande que um grupo de mulheres que se une para correr no espaço se juntou para fazer uma faxina no banheiro. Em nossa mais recente visita ao local, encontramos um cenário diferente. Segurança circulando, lixeiras espalhadas sem acúmulo de resíduos e banheiros limpos. Mas existem os casos das demandas que não foram atendidas. O nosso ouvinte Thiago Monteiro nos disse que a Praça Canhoba, na região do Perus, na Zona Norte, costumava ter brinquedos, quadra de bote e bancos. De um tempo pra cá, a estrutura do local começou a se degradar. Nós exibimos uma reportagem sobre o assunto, mas nada mudou. Ainda há sinais de abandono, não houve nenhuma reestruturação, não colocado nenhum brinquedo para as crianças, nenhuma reforma no campo de malha, na quadra ou de segurança nos skates. Esses foram apenas exemplos dos 16 parques e mais de 20 praças que foram mostrados nas reportagens da campanha. Não tem nenhuma iluminação e nem segurança. Está totalmente abandonada. Não tem assim um aspecto de praça mesmo. Teve uma onda muito grande de assaltos aqui na região. Tem essa ponte da trilha, que a ponte é de madeira, tá caindo aos pedaços. Tem essa quadra poliesportiva lá embaixo que tá largada. Tá muito perigosa, tem bastante mato. Tem alguns brinquedos que estão em estado ruim de conservação. A quadra não tem gol, não tem nada, não tem portão. Tá abandonado, cara. Aquelas madeiras que eles fazem o caminho pra gente poder andar, tipo uma ponte, tá tudo podre. Corrimão não tem, tá tudo podre. Mas não se preocupe, a São Paulo pra gente, especial Parques e Praças, vai continuar, assim como muitas outras iniciativas da Band News FM. Buracômetro. Buraco enorme. Rasgou meu pneu. Uma cratera bem no meio da rua. Trepida, São Paulo. Trepidação. A gente até brinca, né? Porque apresenta o som de tanto que trepida, né? Choveu? Apagou. Passou 35 horas sem energia. Passei o Réveillon no escuro. Perigo concreto. Um raio-x das pontes e viadutos da cidade. O viaduto Alcântara Machado, largaram um monte de buracos embaixo da estrutura dele. São Paulo pra gente. SP pra gente. Especial Parques e Praças. Na Band News FM. A cidade de São Paulo conta com cerca de 5 mil praças e quase 130 parques. Se você notar qualquer problema, pode continuar contando com a gente. Vocês da Band News ajudam muito aqui, a população ajudam muito a gente. Estou muito grato por vocês, não? Vocês sempre ajudam, eu amo a Band News. Parabéns pelo trabalho aí, que não só esse, mas Rio Pinheiros Limpos, Buracômetros, uma série de iniciativas aí da Band que acho que estão melhorando a qualidade de vida aqui da nossa cidade. De São Paulo, Bruno Capozzi, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar.
Quero mais uma vez agradecer a participação de todos os nossos ouvintes, mais uma campanha colaborativa da Band News FM, São Paulo pra gente, especial Parques e Praças. Estamos aqui no nosso estúdio com o prefeito Bruno Covas. Bom dia, prefeito. Obrigada pela presença aqui. Bom dia, Sheila. Bom dia, Barão. Bom dia para você, ouvinte da Band News. Um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Quero aproveitar então pra gente já entregar de cara aqui pro prefeito o mapeamento feito completinho. Claro que ele tá aqui também impresso, né? Mas tem o pendrive com todo o levantamento, o mapeamento feito, informação sempre trazida aqui pelos nossos ouvintes da condição de parques e praças aqui em São Paulo. Queria a resposta da prefeitura nesse sentido, quais os planos da prefeitura. A prefeitura tem um projeto de recuperação dessas áreas e em relação aos parques, o projeto que é um pouco mais delicado e um pouco mais moroso de licitação para iniciativa privada. Queria ouvi-lo sobre isso. Bom, antes de mais nada, queria agradecer por esse levantamento, agradecer por esse trabalho. É sempre bom quando a gente consegue contar com a população ajudando e levando informações para a Prefeitura de São Paulo. Dizer que nós, quando chegamos lá em 2017, percebemos que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então começamos a organizar o que seria o governo de 4 anos. Nesse ano, 2019, a gente já conseguiu ampliar o recurso de zeladoria. O que era um gasto em torno de 500 milhões por ano, nesse ano já vai chegar a R$1,5 bilhão. Com isso, por exemplo, a quantidade de solicitações não atendidas no 156, que era de 250 mil solicitações em janeiro de 2017, hoje chegou a 28 mil solicitações não atendidas. Lembrando, claro, nós estamos falando do estoque, não estamos falando do que entrou e também saiu. Claro, estamos falando só do que ainda não foi atendido. Então, se você soma aí, só de tapa-buraco são 1.000 solicitações por dia que dão entrada na prefeitura. Então, nós estamos falando de 365 mil por ano que dão entrada na prefeitura. Então, agora, a segunda etapa é exatamente cuidar dos clubes e parques da cidade. Ontem, por exemplo, fui entregar a reforma do primeiro clube dos 33 que nós vamos reformar aqui na cidade de São Paulo. A mesma coisa em relação aos parques da cidade. Claro que tem ajudado muito o fato, desde o início da gestão, a gente ter apostado em parceria com o setor privado. Nós já chegamos a mais de 1.000 praças adotadas na cidade de São Paulo. E a gente espera em breve poder assinar o contrato de concessão do Parque Ibirapuera. O Parque Ibirapuera custa para a Prefeitura de São Paulo 23 milhões de reais por ano para poder fazer a sua manutenção. E claro, com esses 23 nós vamos poder redividir isso nos outros 106 parques que nós temos pela cidade de São Paulo. Então agora a gente inicia realmente esta segunda etapa de zeladoria, além das solicitações do 156, que é cuidar de parques, praças e clubes da cidade. Então, por isso que eu quero agradecer muito esse trabalho que vocês fizeram, porque sempre ajuda a gente a orientar e a estabelecer prioridades. Prefeito, em relação ao Ibirapuera, né? O senhor falou sobre o processo de licitação. Ele é um pouco mais lento, encontra obstáculos jurídicos, inclusive. Assim são também os processos de licitação. O quanto isso tem atrasado planos em São Paulo? Eu me refiro aqui ao Ibirapuera, mas a gente também pode estender isso, por exemplo, para o complexo do AMB. Bom, primeiro que é um pouco o custo da inovação, né? Tudo que é novidade na administração pública, ele tem um custo porque você precisa convencer todos os órgãos de controle, né? São órgãos legítimos, instituídos pela Constituição de 88. Então isso passa pelo Tribunal de Contas, pela Câmara de Vereadores, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Justiça. Então tem prazos que a gente não consegue dar, porque muitas vezes isso fica parado em algum desses órgãos de controle. A questão da concorrência relacionada à concessão do Parque Ibirapuera foi parado porque o juiz entendeu que sem um plano diretor a gente não poderia assinar o contrato de concessão. Então elaboramos agora um plano diretor, apresentamos ao juiz o plano diretor elaborado e agora a gente espera a autorização para que a gente possa efetivamente assinar esse contrato. Então é claro que é por isso que
o programa é um programa para 4 anos, né? Porque muitas vezes você tem prazos que fogem da responsabilidade da prefeitura e ao final a gente espera dos 4 anos assinar pelo menos 10 contratos diferentes de concessão na cidade de São Paulo. Já assinamos de mercado municipal, já assinamos o do estádio do Pacaembu, né? Enfim, a gente está buscando, é um programa amplo que passa por várias áreas. Prefeito, no começo da entrevista o senhor falou sobre a reclamação frequente de quem mora em São Paulo sobre os buracos. O senhor deu um número aqui assustador, 1.000 ligações por dia de reclamações de buracos na cidade. Para o ano que vem, a previsão com zeladoria é dobrar o valor que a prefeitura terá. Quando finalmente a gente vai encontrar um asfalto de qualidade, não precisa ir para os Estados Unidos, para a Europa, a gente pode ir para as estradas aqui próximas da capital paulista que tem a concessão. Por que o asfalto de São Paulo não pode ser dessa mesma qualidade? Bom, primeiro só para explicar o número, quando eu falo de 1.000 solicitações, eu não estou falando de 1.000 buracos. Sim. Porque normalmente você tem estabelecido, porque às vezes o ouvinte não conhece esse dado. Mesmo buraco, você tem em média 3,5 solicitações por buraco. Então nós estamos falando de uma média de 300 novos buracos na cidade de São Paulo por dia. Esse recurso dobra no ano que vem, porque nós estamos ampliando significativamente o recurso de investimento em recap, que é o que dá resposta efetiva para esse problema na cidade. Né? O tapa-buraco é uma questão paliativa, né? É uma questão de tapar o buraco que vai surgindo. O que evita com que ele surja é exatamente o recap na cidade de São Paulo. Então a gente deve chegar a quase R$1 bilhão só com recap na cidade no ano que vem. A gente investiu ao longo desses 3 anos 600 milhões. Mas esse recap é definitivo? Ou pelo menos dura muito mais do que o tapa-buraco? Dura, porque agora a gente licita, inclusive o recap está sendo feito com refazimento de guia e sarjeta. Não adianta você refazer o recap da rua se você não faz junto a guia e sarjeta, porque senão você tem infiltração dela. Então ele é muito mais caro do que era feito na cidade, porque é um serviço que não dá para comparar com o que era feito antes. Houve mudança na produção do asfalto aqui de São Paulo, porque a gente discutiu isso muito, a qualidade do asfalto que é utilizado da usina de asfalto aqui de São Paulo, que foi fechada, inclusive. Exatamente. Né? Então a usina foi fechada. No primeiro semestre desse ano, de cada 100 reclamações de serviço mal feito de tapa-buraco, porque as pessoas podem ligar no 156 para reclamar que o serviço não foi bem feito. De cada 100, 95 eram buracos tapados por concessionárias. Então, estamos falando assim de 5% responsabilidade nossa, em que a gente aciona a empresa contratada e ela é obrigada a refazer de graça para a prefeitura, e as outras 95 é buraco que é aberto e tapado por concessionária. Mudou o método de cobrança dessas concessionárias, por exemplo? É por isso que agora a gente assinou um novo decreto estabelecendo um novo padrão para que elas façam esse serviço na cidade de São Paulo, que é o padrão exatamente do que a gente já faz como Prefeitura de São Paulo. E aí a gente espera que essa quantidade imensa de reclamações possa reduzir. Então nós estamos agora assinando novos contratos com essas concessionárias, né, que estabelecem como é que elas lidam com o asfalto, lidam com o viário aqui na cidade de São Paulo, já com esse novo padrão, desse novo decreto que foi assinado em abril desse ano. E aí que permite o quê? Fiscalizar melhor e multar eventualmente a concessionária que não cumpra com esse serviço Hoje direito? Não tem multa. Hoje tem, mas é muito baixa, é baixíssima e nem compensa para a empresa contratar o bom serviço. É melhor para ela pagar a multa, pra você ter ideia. Então, por isso nós estamos refazendo esses contratos com as concessionárias para colocar um valor que efetivamente seja uma multa, porque senão não tem nenhum sentido você ter uma multa de 50, 60 reais. Ainda falando de zeladoria, e é uma queixa muito frequente aqui entre os nossos ouvintes, não desse ano, isso atravessa gestões, tá, prefeito? Do pessoal que coleciona protocolos de queixas em relação à poda de árvores. O sujeito fica ali esperando, aguardando um serviço, faz a queixa, faz o pedido, aguarda uma vez, 1 mês, 2 meses, às vezes aguarda mais de 1 ano o serviço de poda e esse serviço não é realizado. Por outro lado, se o cidadão toma a iniciativa de mexer naquilo, é multado. Como é que está hoje essa relação, especialmente com a Enel, a antiga Eletropaulo, nesse serviço de poda aqui em São Paulo, que continua sendo falho? Com o verão que está chegando agora. Exatamente, mais preocupante ainda, né? Queria aqui lembrar ao ouvinte, a responsabilidade da prefeitura é fazer a poda de árvore quando não tem interferência de fiação elétrica.
Ou seja, é o menor número de árvores em São Paulo. Exatamente. A maioria é responsabilidade da concessionária. A prefeitura também não pode mexer. Queria eu poder desligar a fiação para poder fazer a poda. Já, inclusive, solicitei isso. E a Enel não autorizou. Então, sempre que tem interferência de fiação, a pessoa precisa pedir na concessionária de energia elétrica. Se ela não atender, reclama na agência nacional, porque daí ela vai ter, né, um órgão de pressão em cima delas. A concessionária coloca pra gente que tem dificuldade de fazer isso, porque ela recebe pelo funcionamento da rede. E se ela vai desligando a rede para poder fazer a poda, ela recebe menos. Só que eu falei, bom, mas esse é um problema você resolver com a sua agência. Não adianta, senão nós vamos chegar na próxima chuva e de novo você vai receber menos porque vai ter queda de energia por queda de árvore na fiação. Então a gente já colocou, inclusive, à disposição, se for o caso, a prefeitura contrata mais equipe para ajudar na recolha dos galhos da poda que ela faz, né? Agora, infelizmente, eu também não posso fazer a poda quando mexe com a fiação. Por falar em chuvas, como é que está a previsão para agora a temporada de verão que está chegando? Qual é a perspectiva da prefeitura de a cidade de novo enfrentar os problemas recorrentes de todos os anos? A gente já está discutindo a operação chuvas, a gente espera em breve soltar o decreto que trata da criação do grupo de trabalho. Já começamos a fazer o trabalho de limpeza de córrego, limpeza de bueiro, limpeza, né, para poder dar mais vazão à água. Agora, é claro, o que acaba com o problema de enchente na cidade de São Paulo é a construção de piscinão. Todo o trabalho que é feito é trabalho paliativo de dar um pouco mais de vazão a esta água. O plano de macrodrenagem da cidade de São Paulo estabelece quem deveria ter pelo menos 64 piscinões na cidade de São Paulo. Nós assumimos a gestão com 24 construídos. Já entregamos 3, 27, vamos entregar mais 5, 32, serão 8 entregues nessa gestão, 4 vezes o que a gestão passada fez, mas ainda assim nós vamos chegar à metade do que precisa para não ter mais enchente na cidade de São Paulo. É por isso que a gente mandou para a Câmara Municipal o projeto para que a gente possa fazer uma PPP, uma parceria público-privada, em que a gente passa a responsabilidade de manutenção dos atuais, passa a responsabilidade de construir algo em torno de 10 a 15 novos piscinões sem recursos públicos, e a pessoa que ganha também o direito de laje, ganha a possibilidade de construir em cima desses espaços. Agora, enquanto a Câmara não aprova isso, a gente não pode avançar nesse sistema de PPP. Sheila, só tirar uma dúvida aqui do nosso ouvinte, o Arte mandou mensagem para cá perguntando, o senhor falou sobre a poda de árvores, a maior parte responsável a empresa, a Enel, né? Mas o recolhimento dos galhos que ficam ali nas ruas, espalhados por dias, né? É de quem? É da prefeitura ou da concessionária? Quando a concessionária faz a poda, a responsabilidade é dela. Agora, a gente já se colocou à disposição para, se for o caso, ajudar a concessionária a fazer isso, né? A gente coloca as nossas equipes para poder fazer a recolha desses galhos. Então, muitas vezes, a gente acaba também multando a concessionária porque ela fez o serviço, mas deixou o galho ali na rua. Nas últimas semanas não foram montadas as ciclofaixas de lazer aqui em São Paulo, né? Esse problema está solucionado? Porque logo mais chega o verão, os dias um pouco mais quentes, as pessoas vão querer aproveitar as ciclofaixas de lazer aqui. Contratos emergenciais foram propostos pela prefeitura, né? Prefeito, como é que está isso? Qual é a perspectiva em relação aos próximos meses? Bom, primeiro esclarecer, porque muita gente não acompanhou isso, né? A gente tinha uma empresa que cuidava para a Prefeitura de São Paulo dessas ciclofaixas de lazer, era um banco que operava isso, explorava a publicidade em relação a essa manutenção da ciclofaixa e que anunciou à Prefeitura que não iria mais cuidar da ciclofaixa. Nós fizemos um chamamento para que outras empresas apresentassem também propostas. Nenhuma empresa se mostrou interessada em fazer a manutenção dessa ciclofaixa explorando a publicidade. Então a gente resolveu fazer uma licitação para contratar uma empresa para poder fazer essa manutenção. Nenhuma empresa apareceu interessada em receber da Prefeitura de São Paulo. Então nós dividimos a operação em 9 lotes para que empresas menores pudessem ser contratadas pela Prefeitura. Agora, com essa divisão, apareceram propostas em relação a esses 9 lotes.
Ontem, uma das empresas foi desclassificada dessa concorrência, ela tem agora 5 dias para poder apresentar a sua defesa. Caso não apresente, nós vamos contratar a segunda colocada nos lotes que ela ganhou, e a expectativa é que a gente possa, a partir do início de novembro, já ter a empresa recebendo para poder cuidar disso aqui na cidade. Recentemente, houve aquele alerta feito pela própria prefeitura sobre as pontes e viadutos aqui de São Paulo, inclusive com algumas obras que foram necessárias emergencialmente. Um medo danado, tinha ouvinte mandando foto para cá de vãos assim entre as estruturas que, convenhamos, não parece nada bacana passar ali naquele momento. Como é que está a situação? A prefeitura está realizando essas obras? Tem algum risco nesse momento de acontecer uma tragédia, alguma ponte, algum viaduto de São Paulo? Bom, volto a dizer qual era o problema que nós enfrentamos. Não tinha nenhuma análise, nenhum laudo referente à estrutura dessas pontes e viadutos. A gente só tem a vistoria visual que era feita, que é insuficiente, ela é incompleta. Um vão, por exemplo, ele não necessariamente é um problema a estrutura da ponte ou do viaduto. Então a gente começou a contratar esses laudos. Por conta desses laudos contratados que nós começamos a fazer interferência em algumas pontes e viadutos da cidade, né? Por conta exatamente desse laudo que a gente resolveu interditar a ponte que dá acesso à Dutra, que já foi recuperada. Por conta desses laudos que a gente começou a interditar faixas de algumas pontes e viadutos, como a do Limão, a da Casa Verde, a Mofarrege, começaram a ser reformados para poder devolver com segurança à população, e a expectativa é ter até o fim da gestão laudos para 185 pontes e viadutos da cidade de São Paulo. O que era possível fazer de contratação emergencial nós já fizemos, e estamos agora contratando via licitação os outros laudos aqui para a cidade de São Paulo. Hoje não há nenhum laudo que aponte qualquer risco iminente. Prefeito, queria falar sobre a aprovação recente do projeto que anistia imóveis irregulares aqui em São Paulo, que facilita a regularização desses imóveis. Queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que funciona o projeto, como é a ideia desse projeto, até porque ele desburocratiza a regularização, facilita, como eu disse. A prefeitura tem usado muito o argumento que faz sentido, que é o de que a ilegalidade ou a irregularidade não interessa a ninguém, não interessa ao proprietário, não interessa também à prefeitura. E que ganhos a cidade pode ter nesse sentido? Primeiro, é importante estabelecer que nós estamos falando de anistia referente à obra que foi feita. Nós não estamos falando de anistia relacionada a débitos tributários, nós não estamos falando de anistia relacionada... Claro, nós estamos falando de débito quando você diz um aumento eventual de IPTU por conta da obra. Claro, isso não vai ser cobrado, mas aqueles que já têm dívida de IPTU continuam a ter dívida de IPTU com a cidade de São Paulo. Então, e aquele que não tem alvará de funcionamento também ainda precisa buscar o alvará de funcionamento. Mas em relação às obras, a anistia que era prevista na legislação, mas que nunca tinha sido efetivada, encaminhamos o projeto à Câmara Municipal, dividindo de acordo com a metragem. A Câmara alterou isso, não pela metragem, mas pelo valor de IPTU. Então, a gente tinha expectativa de fazer uma anistia automática para os imóveis até 150 metros quadrados, só que eles ponderaram, olha, mas 150 metros quadrados em Pinheiros vale muito mais do que 150 metros num bairro mais periférico de São Paulo. Sim. Não é justo isso. E realmente eles tinham razão, mudaram o projeto para que seja automático, dependendo da cobrança ou da isenção de IPTU. Então nós vamos ter 3 tipos de casos diferentes: aqueles que vão estar anistiados automaticamente, não precisam fazer nada, né? Eles já vão receber da prefeitura a comunicação que eles foram anistiados. Nós vamos ter os casos das pessoas que vão ter que declarar, vão ter que preencher uma declaração pela internet, e aí a prefeitura só fiscaliza, mas ao preencher ele já emite a sua anistia. E nós vamos ter o caso que são as grandes construções, que ele vai solicitar e a prefeitura depois vai deferir a anistia. Todo o processo, tudo eletrônico, sem nenhum papel envolvido, o que vai permitir que a gente tenha muito mais imóveis anistiados do que a gente teve na outra lei de anistia. Você tem uma ideia? Quando a gente teve a outra lei
no governo Marta, das 98 mil solicitações, só 20% foi anistiado. Então, só 20% conseguiu se beneficiar daquele projeto de anistia. A expectativa é que a gente passe 150 mil imóveis que serão anistiados aqui na cidade de São Paulo. Ainda assim, todos os detalhes eu não posso aqui dar para você, porque a gente está terminando a análise de todas as emendas que foram apresentadas pela Câmara, e ainda essa semana a gente deve sancionar a lei vetando um outro dispositivo. Tá, além da regularização desses imóveis, quer dizer, do combate à corrupção em alguma medida, né? Porque imóveis irregulares são sempre uma janela de oportunidade para quem quiser cobrar propina. Dado não oficial, mas que a prefeitura trabalha, né? Aqueles números que em algum momento alguém disse e todo mundo acaba seguindo. De cada 10 bares e restaurantes na cidade, 7 não tem alvará. 7. Isso significa que esses 7 estão sujeitos a terem um sócio oculto que passa lá, eventualmente, cobrando propina para que ele não seja fechado. Então não tem a menor dúvida de que esse é um projeto que reduz significativamente corrupção na cidade de São Paulo. Além, é claro, de estabelecer que para solicitar essa anistia, ele paga uma outorga. Então ele paga agora para a prefeitura, entra no caixa da prefeitura e ele fica tranquilo que ninguém mais vai poder passar lá e cobrar nada dele. Então, não tem a menor dúvida de que isso permite que as pessoas possam planejar novos investimentos na cidade, isso dá tranquilidade às pessoas, isso acaba com o caso de igrejas que volta e meia se solicitava demolição de igreja na cidade de São Paulo. Enfim, você tem uma série de benefícios com essa lei de anistia. Prefeito, tem 1 milhão de perguntas aqui dos ouvintes, principalmente relacionadas a buracos, a asfalto com problema, é a número 1, mas o tempo está esgotado, o prefeito tem compromisso aí pela frente, né, Sheila? Isso, por isso eu quero agradecer a presença aqui no nosso estúdio, o prefeito Bruno Covas. Já fica feito o convite aqui para voltar ao nosso estúdio sempre que possível, sempre que a agenda permitir, para esclarecer mais das dúvidas dos nossos ouvintes. Obrigada mais uma vez. Obrigado, que agradeço. Eu que vim aqui logo que assumi como vice-prefeito de São Paulo, depois vim aqui logo que assumi como prefeito da cidade de São Paulo. Agradecer sempre vocês abrirem espaço para que a gente possa falar e agradecer mais uma vez por esse trabalho que vocês elaboraram. É importante, orienta a prefeitura. Quanto mais pessoas participarem, se envolverem, cobrarem, fiscalizarem, menos a gente erra. Então agradeço muito por isso. Um abraço a todos vocês.